Compreender a educação no Brasil escravista se trata de entender a educação do negro no Brasil. Temos que falar de momentos marcantes antes e pós-escravidão. 14 de janeiro de 1837. Primeira Lei de Educação. São proibidos de frequentar as escolas públicas, primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas, segundo, os escravos e pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. A primeira lei da educação do Brasil já definia para quem era esse país e para quem era a educação. 18 de setembro de 1850. Lei de Terras. Foi uma antecipação dos grandes fazendeiros e políticos latifundiários que queriam impedir que negros pudessem ter terras. Em 28 de setembro de 1871, a Lei nº 2040, mais conhecida como Ventre Livre, garantia que filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir de tal data, ficariam livres. Mas a realidade é que essas crianças cresciam escravas e permaneciam assim até que a mãe fosse liberta. E após uma série de leis absurdas, em 13 de maio de 1888, surge a Lei 3.353, mais conhecida como Lei Áurea. A maioria dos escravizados já haviam conseguido sua liberdade por meio de fuga, compra de alforria e dos movimentos abolicionistas negros. O Brasil foi um dos últimos países a abolirem a escravidão. Talvez depois disso a perspectiva em relação à educação tenha mudado. Em 11 de outubro de 1890, 2 anos após a abolição, surgiu a Lei dos Vadios. Os que perambulavam pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada iriam para a cadeia. A partir daí, foi definida qual era a cor da população carcerária. Em 1968 surgiu a primeira lei de cotas, Lei do Boi, para filhos de donos de terra. Mas voltando em 1850, negros não podiam ter terras. E em 9 de janeiro de 2003, finalmente, a partir da Lei 10.639, é garantida a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. A lei, portanto, rompe com a ideia de subordinação racial no campo das ideias e das práticas educacionais e propõe reconceituar pela escola o negro, seus valores e as relações raciais na educação e na sociedade brasileira. Quantos de nós aprenderam nas escolas nomes como Zumbi dos Palmares e Dandara? Quantos de nós conhecemos a Coltune, Ganga Zumba, Luísa Zahin, Teresa de Benguela, Maria Firmina dos Reis? Quantos de nós conheceremos educadores como Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil? Antonieta Barros, que foi pioneira no combate da discriminação dos negros e das mulheres, atuou como professora, jornalista e escritora, foi a primeira deputada estadual negra do país. Lélia Gonzalez, professora intelectual, política e antropóloga brasileira. Maria Beatriz, historiadora, professora, roteirista, poeta e ativista pelos direitos humanos dos negros e das mulheres. Sueli Carneiro, filósofa e escritora, ativista, antirracista, participante do movimento social negro brasileiro. Luiz Gama, orador, jornalista e escritor brasileiro. Dias Nascimento, ator, poeta, escritor, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos da população negra brasileira. Joyce Silva Fernandes, mais conhecida pelo nome artístico Preta Rara, rapper, professora de história, feminista e ativista brasileira. Preta Rara fala em seus versos da invisibilização e marginalização de pessoas negras. Fala da questão do trabalho infantil. Desde quando se entende por gente, Preta Rara trabalha ajudando sua mãe. 62% das crianças fora da escola são negras. A evasão escolar tem relação direta com a formação da sociedade brasileira. O racismo é estrutural na sociedade. De acordo com o IBGE de 2019, a evasão escolar ligada a homens negros chega a 50% e 33% quando se trata de mulheres negras. Em reportagem, o professor do EJA, Antônio de Jesus Rocha, diz:
Obviamente, isso afeta sobretudo a juventude negra da periferia. Os alunos negros não se reconhecem nas escolas, nos livros didáticos, nas falas dos professores. Mesmo com ações afirmativas, como a Lei de 29 de agosto de 2012, que se trata de cotas para negros e pardos na universidade, temos muito caminho a percorrer. O escravo, que frequenta uma escola, que aprende a ler, que fica com consciência dos seus direitos, não pode mais ser escravo. O analfabetismo entre os negros é quase o triplo do que os brancos. Muitas pessoas negras saem da escola para poder ajudar em casa. Mulheres negras ocupam grande taxa dentre as pessoas que abandonam a escola para cuidar dos filhos. Desde 1890, os corpos negros são maioria dentro dos presídios. Agora quero que me responda. A escravidão realmente acabou para que possamos estudar uma educação no Brasil pós-escravidão?